Virtual Mineira do Livro. É digital, é real e é agora. Bom dia! A maior iniciativa literária de Minas Gerais em seu formato virtual inicia o seu 8º dia. E aqui estou eu, Carol Peixoto. Bom dia a você que está conosco. Saiba que você pode assistir às lives dos 7 primeiros dias, assistir toda a programação de hoje, interagir com a Bienal pelo nosso chat. E tem mais. Durante as lives, você visualizará um carrossel de livros. Caso queira adquirir um deles, basta clicar na respectiva capa para ser direcionado diretamente ao carrinho da loja Bienal. Aproveite! Frete grátis para todo o Brasil. A loja é a feira virtual da nossa Bienal. Ela está sendo lançada para contribuir para as ações de dinamização da cadeia econômica do livro e representar uma alternativa de comercialização de livros para as editoras, as distribuidoras, as livrarias e os autores independentes participantes da Bienal Mineira do Livro. Visite www.lojabienal.com.br. A Bienal Virtual Mineira do Livro é apresentada pelo Ministério do Turismo, pela Valorec Brasil e pelo BH Shopping. Tem o patrocínio prata da Supergás Brás e bronze da Vacinar. A realização é da Câmara Mineira do Livro, do Grupo Asas e do Governo Federal Pátria Amada Brasil. Iniciaremos as atividades desse nosso 8º dia com o eixo Conexão Livro. O mediador e formador de leitores Oscar Garcia recebe o autor Adriano Messias. Essa fera tem mais de 120 obras publicadas e nossos convidados já estão a postos. Com o oferecimento da RHJ Livros e curadoria do Grupo Asas. Sinal aberto para conhecermos as experiências de quem sabe escrever e de quem sabe conquistar leitores. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui com vocês na Bienal Virtual Mineira do Livro. Meu nome é Oscar Garcia, sou bibliotecário e hoje tenho o prazer de estar aqui com meu amigo grande escritor Adriano Messias. Para começar, em primeiro lugar, eu gostaria de me descrever para as pessoas com baixa visão e deficientes visuais. Eu sou homem, tenho a pele branca, tenho barba preta grisalha, tenho cavanhaque, tenho cabelo comprido, preto e grisalho também. Estou vestido com uma camisa preta com o nome The Mist e tenho ao meu fundo diversos livros. Adriano, tudo bem com você, meu amigo? Como você está? É um prazer o receber aqui na nossa Bienal Virtual Mineira do Livro. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Oscar Garcia. É um prazer novamente estarmos aqui para um bate-papo. Já amigos de muitas jornadas, de muitas épocas, de muitos encontros. Quero também saudar a todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, recebam todos o meu abraço, e também para as pessoas que nos estão assistindo e que têm baixa visibilidade, baixa condição visual. Eu quero dizer que eu sou branco, eu tenho barba e bigode, um cabelo preto, arrepiado, eu estou aqui com uma camisa amarela e uma camisa sobreposta amarela, com algumas caveirinhas. Isso tem a ver com o nosso bate-papo de hoje. Então é isso. Muito bom, Adriano. E para começarmos muito bem, Adriano, nosso bate-papo aqui de hoje, eu quero saber o seguinte: como está sendo esse período de pandemia para você? Você está conseguindo escrever muito? Você está escrevendo bastante? Está escrevendo pouco? Você tem conseguido ler bastante? Como que está sendo esse período da pandemia para você, Adriano? Olha, Oscar, eu posso lhe dizer que no início eu fiquei bastante preocupado e assustado, como boa parte das pessoas. Mantive e ainda mantenho, porque a pandemia não acabou, o nosso isolamento social. Então, eu estou em casa praticamente o tempo todo, eu só saio com todas as precauções devidas. E nesse momento de home office, de estar recolhido, digamos assim, comigo mesmo, com aqueles que me são caros, com as minhas próprias ideias, eu comecei a produzir, né? Assim, continuei produzindo, mas eu comecei a escrever talvez ainda mais do que eu escrevia, não é? Eu sou assim muito afoito com a escrita, eu gosto muito de ler e de escrever, e eu vou te contar, eu acho que eu nunca tive tanto livro ao meu redor, né? Ainda que eu não tenha esse maravilhoso armário que você tem aqui
atrás de mim, eu te garanto que eu tenho muitos livros, eu não tenho mais onde colocá-los, assim, são pilhas e pilhas em volta da cama, nas estantes, e isso é uma felicidade, porque foi aquilo que... A literatura nos salva, eu sempre digo isso, nos salva de todas as formas possíveis. E a literatura, uma vez mais, também me ajudou a segurar esse momento. E então continuo escrevendo, publicando, lançando novos livros. Eu te digo que a pandemia foi um desafio, e eu acredito que eu estou, talvez, assim, adequadamente aceitando o desafio, sabe? A pandemia é um desafio enorme para todos, né, Adriana? É engraçado que eu converso com muitos autores, tem autor que me diz, olha, eu achei que eu ia escrever muito, estou em casa, não estou conseguindo escrever nada. Já tem outros autores que falam, estou conseguindo escrever muito. Mas e ler? Você tem lido muito nesse período, Adriana? O que você está lendo nesse momento? Olha, Oscar, eu tenho lido demais. Eu comecei a ler e a reler os grandes clássicos da nossa literatura brasileira, sobretudo do século XIX. E eu comecei a fazer uma espécie de garimpagem, buscando os nossos autores do fantástico do século XIX, que precisam ser mais recuperados, inclusive textos que eu nem conhecia e que foram escritos por grandes nomes, não é? Como Bernardo Guimarães, José de Alencar, Machado de Assis, e fora outros grandes nomes, como João do Rio, e encontrando esses autores que têm me feito companhia também na pandemia. Então, eu tenho lido muito esses autores clássicos brasileiros e também outros, os autores góticos franceses, isso tem se tornado projetos bem interessantes, e também na área da pesquisa, na área que me interessa, como pesquisador, que é a psicanálise, semiótica, tenho lido muito, né? Sempre Freud, sempre Lacan, Slavoj Žižek, e é assim que a gente vai para poder tentar entender um pouquinho desse mundo. Muito bom, Adriano. É engraçado que os grandes autores brasileiros, né, os autores clássicos, quase todos eles, em algum momento, escreveram contos fantásticos, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem, nem conhecem, mas mesmo Monteiro Lobato escreveu conto fantástico, Machado de Assis. Então, é muito interessante. E pegando esse gancho do conto fantástico, eu quero mostrar aqui um livro. Esse livro que se chama Aluado, um livro que eu gostei muito. Aluado e Outros Contos de Alumbramento. É um livro belíssimo, olha, um acabamento fantástico, e fala sobre contos fantásticos, contos de mistério, contos de terror, que eu particularmente gosto muito. Eu queria que você me falasse um pouquinho, Adriano, desse livro, do Aluado. Você já escreveu diversos outros livros, outros contos, histórias de terror. Como que foi escrever o Aluado e qual a diferença dele para os outros contos anteriores que você já tinha escrito de literatura fantástica? Então, Oscar, o Aluado ele está sendo relançado agora, né, em uma nova casa editorial, que é a RHJ, que tem também outros selos, não é? Como Baobá, Aluar, inclusive ele está com o selo Aluar inaugurando este selo. É um livro em relação ao qual eu tenho um grande carinho, e eu vou lhe contar pelo seguinte, são histórias... às vezes eu não gosto muito de usar a expressão terror, porque a gente fala histórias de terror e as pessoas associam muito com uma definição talvez um pouco mais limitada do terror, como sendo apenas aquela questão do gore, do splatter, do sangue, do evisceramento, e não é bem isso. A minha perspectiva nesse livro foi tratar de uma forma até muito poética e muito delicada sobre momentos de transformação na vida da criança quando entra na adolescência e se torna adolescente. E esses contos têm uma particularidade, é que eles são contos que se passam no interior do Brasil, eles são contos, assim, caipiras, sertanejos, mineiros, porque eu também sou mineiro, então morei 13 anos aí nessa cidade incrível que é Belo Horizonte, e tenho um carinho muito grande pela minha terra. Então, são contos que eu chamo de contos de passagem, contos do adolescer, e que, por exemplo, no primeiro deles, que dá título ao livro, que é Aluado, nós temos um rapaz que, ao se tornar adolescente, né, um garoto que, ao se tornar adolescente, se tornar um rapaz, começam a aparecer as transformações corporais, os pelos, os hormônios, e aí, de fato, ele se transforma em um lobisomem. Porque eu acho que na vida nós somos muito metamórficos. Quando a gente sai da infância e entra na adolescência, a gente fica um pouco desajeitado, não está acostumado com aquele corpo que se modifica tão rapidamente. E eu quis fazer isso, exatamente tratar desses momentos de passagem
que a gente tem em nossa vida, sabe? Eu acho que esse é o diferencial dele. Contos mineiros ou contos interioranos que trazem personagens que estão em contato com um novo momento, tanto do seu psiquismo quanto também do novo corpo, né? São contos de metamorfose. Muito bom. E a voz muda também, né, Adriano? Principalmente nos meninos, quando vão virando homens. É uma mudança drástica, é uma mudança radical mesmo. Muito bacana, muito interessante. Adriano, pensando nessa literatura fantástica, que autores que você gosta, que você lê, que você curte de literatura fantástica especificamente? Olha, eu sou muito ligado ao século XIX, então eu gosto dos franceses, Guy de Maupassant, Charles Nodier, Prosper Mérimée, inclusive eu estou traduzindo alguns livros, alguns textos deles, eu tenho essa preocupação de resgatar esses textos, que até então eram textos, digamos, perdidos ou tidos como enfadonhos, e a gente está fazendo muitas produções novas ligadas a uma reatualização desses contos. São, assim, traduções e versões que me agradam fazer, porque eu não, digamos assim, eu não enxugo o conto, eu valido aquilo que de fato ele é, não é? Eu acho que a gente não precisa adaptar, eu acredito no potencial do leitor, das descobertas que o leitor pode fazer. Então, eu tenho lido muito esses autores franceses e espanhóis. Tem um que eu adoro, que é o Gustavo Bécquer, que é um grande escritor do século XIX, considerado pertencente ao pós-romantismo tardio, gótico da Espanha. É sensacional para quem gosta daquelas histórias de assombração, de histórias para a gente ouvir ao pé do fogo. Eu acho que esses autores do século XIX, eles são sensacionais. Até o próprio Alexandre Dumas Pai, que ele tem uma série de romances de aventura, Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, mas ele também escreveu contos de terror, como, por exemplo, A Dama Pálida, que é um conto sobre o qual eu me debrucei. Eu encontrei ele meio que por acaso no sebo, e quando eu fazia meu doutorado lá em Paris, encontrei esse livro e falei, eu preciso algum dia dar uma vida à Dama Pálida. Então, eu tenho muito encantamento pelos autores do século XIX, e eu acho que eles são muito atuais, eles dialogam com as nossas questões hoje. Nossa, a gente iria longe nisso. Por exemplo, Edgar Allan Poe, por exemplo. A gente poderia falar muita coisa sobre essa necessidade de revitalização desses contos e essa ressonância que esses contos merecem ter, sobretudo para a garotada, para a juventude dos nossos tempos. Muito bem, muito bom. E, Adriano, em cima da sua resposta, eu queria saber de você, além de escritor, você também é tradutor. Qual é o seu processo de tradução? Porque a gente sabe que a tradução é um processo complicado, é um processo difícil. Você traduz do francês, do espanhol também? Eu traduzo do francês, do espanhol, do inglês e do catalão, né? São as línguas que eu domino. Eu vou te dizer o seguinte, os contos, por exemplo, um conto do século XIX, ele é um grande desafio, porque você tem a questão do vocábulo, do léxico, da maneira como se dizia, e você tem que entender o que isso ressoa hoje. Então, existem muitas traduções que são problemáticas, e eu tento me ater a isso. Eu considero o trabalho do tradutor, sobretudo o tradutor literário, um trabalho também de criação. É um trabalho autoral, porque você ir de um sistema, digamos assim, linguístico, semiótico para outro sistema, exige muitas ferramentas, exige criatividade, exige não só aquele procedimento mecânico, técnico, de pegar uma frase, de pegar uma sentença e você fazer uma adequação. É muito mais trabalhoso. E eu acho que esse trabalho é também boa parte da diversão. Eu acho imensamente divertido ser tradutor literário. E tem que pensar também no contexto histórico que foi escrita a obra, né? Principalmente quando a gente pensa, né, nessas obras do século XIX, realmente é um trabalho árduo, mas é divertido mesmo, né? Quando você traduz um autor que você gosta, sem dúvida, acredito que seja muito prazeroso quando o trabalho fica feito. Tem algum autor que você gostaria de traduzir que não temos no Brasil, por exemplo, é inédito no Brasil ainda, que você gostaria de fazer a tradução? Você sabe que eu tenho traduzido, aliás, eu estou aqui com ele do lado. Esse livro aqui é do final do século XIX, é uma raridade que eu consegui, e ele se chama L'Auberge
de l'Ange Gardien, que a gente poderia traduzir como o albergue do anjo da guarda, que é da senhora Condessa de Ségur, que foi uma grande autora francesa e escreveu muito para crianças. E esse albergue do anjo da guarda só existe, que eu saiba, em língua portuguesa, como versões enxutas e versões um pouco mais antigas. Então, eu lhe conto que, desde o início da pandemia, eu estou debruçado, porque é um livro que dá muito trabalho. Então, é uma das minhas empreitadas. É uma autora que eu acho que nós poderíamos e precisamos revalorizar, por exemplo, nesse momento. Muito bom, Adriano. Então, ó, vamos prestar atenção, pessoal. Vamos ficar de olho que coisas boas devem vir por aí. Adriano, eu quero mostrar mais um livro seu. Esse aqui, ó. Esse é um livro que ficou belíssimo também. Olha, que trabalho bacana. O Grumete e o Tupinambá. Eu já gostei logo de cara do nome do livro, o Grumete e o Tupinambá, e o subtítulo, Romance da França Antártica. Só de ver já me chamou muita atenção. Olha, trabalho belíssimo. Gostei muito das ilustrações do Carlos Caminha, um belo trabalho da editora RHJ. E aí, Adriano, eu queria que você contasse um pouquinho desse livro. Esse é um livro muito bacana. É a primeira edição dele, Adriano? Ele está saindo agora? Está saindo agora. Esse é totalmente inédito. O que eu posso lhe dizer é o seguinte. Primeiro, eu acho que no título eu já quis mostrar um confronto entre dois mundos. O que é um grumete? O grumete era o posto mais baixo no navio. Então, o grumete era aquele adolescente que ajudava os outros marujos, né, naquelas funções mais simples. Limpar o convés, pegar balde de água do mar para lavar o convés. Era uma profissão muito, muito dura, inclusive. E eu sempre fui apaixonado por esses períodos da história do Brasil, sobre os quais a gente não tem, às vezes, muitas documentações. Então, esse período retratado em O Grumete e o Tupinambá é justamente da tentativa, em 1555, de os franceses, comandados por Villegagnon, fundar uma colônia naquilo que hoje seria a cidade do Rio de Janeiro, que existia uma linda mata atlântica, não é, em torno da Baía de Guanabara. Eles chegam lá, os franceses, e eles tentam fundar uma colônia, que seria, então, a França Antártica. E o Tevet, que foi um cronista da época, que viajava com Villegagnon, ele publicou um livro que eu adoro, chamado Singularidades da França Antártica, e ele foi descrevendo toda a viagem que se fazia da França até o Brasil daquela época, e eu conto no livro que depois eu tive a oportunidade de fazer uma viagem em que eu também parei nesses lugares. Eu queria sentir como é que é você estar no meio do Oceano Atlântico, na linha do Equador, a 3.000 quilômetros do próximo rochedo, porque aquilo para mim era importante. Eu já estava escrevendo esse livro. E o Grumete e o Tupinambá, Oscar, eu acho que ele tem a ver com as discussões que nós temos hoje no Brasil, que são muito candentes e necessárias, que buscam a valorização dos povos originais, não é? dos povos autóctones. Então, o que eu mostro nesse livro é o total desconhecimento, impacto, a dificuldade de um adolescente francês chegando numa outra civilização, que era a civilização Tupinambá, e não entendendo nada daquilo. Não é? É uma tentativa de se estabelecer diálogo entre dois mundos. A visão de mundo do livro, quer dizer, o personagem principal é o Jean, que é um órfão que foi abandonado. Na verdade, ele foi criado por monges na cidade de Provence, que era a cidade do Villegagnon, e em algum momento ele encontrou Villegagnon e Villegagnon o convidou para ir na sua embarcação. Então, também é um livro de passagem que mostra essa transformação do menino em homem, não é? Dos desafios de você se autoconhecer. E quando eles chegam na Baía de Guanabara, e, na verdade, a França já havia feito algumas pesquisas, algumas tentativas anteriores de fundear alguma coisa no Brasil. Quando eles chegam lá, eles vão ter como, digamos, amigos os tupinambás. Quer dizer, não foi um primeiro contato com os tupinambás, que era um povo inimigo dos portugueses. Então, tem essa triangulação também bastante curiosa, em que os tupinambás, né, eles eram temidos pelos portugueses, que os consideravam canibais, e havia toda
toda uma fabulação muito típica de uma Idade Média tardia em torno desses povos autóctones, mas os franceses, da figura do Jean, eles tentam chegar com um pouco mais como eu posso te dizer, um pouco mais de bom senso ou de realismo, não é? E aí eles vão para essa tribo e querem ver os seus costumes, tem coisa que eles não entendem. Então, assim, é um encontro entre dois mundos. E aí nós temos dois adolescentes. Um é o Jean e o outro é o indígena Yaguañaró, que vai ensinar muita coisa para o Jean, muita coisa que o Jean não sabia. E aí tem seres fantásticos que nunca falta. Eu tento não colocar nenhum ser fantástico, eu não consigo. Quando vier, aparece alguma criatura, não é? Alguma criatura monstruosa do século XVI, e que havia muitas, né? Pela costa brasileira, e os europeus morriam de medo delas. E aí nós vamos ter um pouco aquela questão da figura da mulher, que era tratada também como uma mercadoria. Então, eles vão descendo dos navios, os cavalos, os burros, as arcas, as galinhas, as comidas, e aí aquelas mulheres assustadiças que eram tratadas como mercadoria. Então, é um livro assim, que discute questões que são muito atuais, porque elas ressoam até hoje. São questões que têm a ver com a nossa história e com as nossas grandes lacunas históricas, que nós precisamos hoje estudar, ressignificar. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante. Eu acho que esse livro meu é um pouco essa contribuição que eu trago. E, Adriano, quando você escreve um livro como esse, o Grumete de Tupinambá, que ele é um romance histórico, ele tem um contexto histórico muito forte. Você se preocupa em fazer uma pesquisa sobre o tempo que ele foi passado? Você se debruça nos livros para fazer essa pesquisa histórica antes de escrevê-los? Ou você acaba levando de uma forma mais puxando para a literatura? Você não se preocupa tanto. Você se preocupa ou não com esse contexto histórico que é forte nesse livro, né? Sim, Oscar, eu acho que esse livro, como outros livros, outros romances históricos juvenis que eu tenho, como o próprio livro Maurícia, eu tenho uma preocupação muito, muito grande de, primeiro, entender o que eu vou fazer. Eu leio muito, eu compro muitos livros. Então, sobre a França Antártica, eu tenho uma pequena biblioteca, assim como também a época da invasão dos holandeses no Nordeste, que é relacionada ao livro Maurícia. Então, isso para mim é muito importante. Eu acho que você pode ficcionar a partir da história, claro. Nós vemos isso nos livros, nós vemos isso nas séries históricas, nos filmes históricos. Você pode criar um personagem, como o Jean, que é uma criação minha, mas eu tenho que entender dos hábitos, da época, dos valores, dos pontos de vista. Então, eu me situo muito, eu tomo muito esse cuidado para que o leitor possa ter algo historicamente mais fidedigno, né? Não pode ser só um grande delírio. Eu acho que, no caso do romance histórico, essa ancoragem ela é fundamental. Eu concordo, eu também acho. E, no meu caso, eu sempre, quando eu leio um livro que tem esse fundo histórico, que eu gosto muito, batata de eu ir atrás de outros livros que falam do contexto histórico para me aprofundar mais. Então, realmente, eu acho que é perfeito, muito bom. E você citou Maurícia. Olha o Maurícia aqui. Olha, é um belíssimo trabalho. Maurício tem a capa e tem outra capa que vem. Exatamente. Aqui. Tem uma linda sobrecapa que se desdobra. Exatamente, eu tirei a minha aqui. Olha, gostei demais do Maurício. Você já falou um pouquinho dele. Eu queria que você comentasse. E olha, mais um livro que ficou belíssimo, Adriano. Esse é um livro que eu acho que é para todas as idades. Ele é não só para o jovem leitor, vamos dizer assim, como, olha, para o leitor mais maduro, eu acho que é um livro belíssimo mesmo. O que você pode falar para a gente do Maurícia? O Maurícia, ele também surgiu de uma vontade de fazer um texto fictício que situasse o leitor no Brasil da Maurícia, né, que era a ilha do Maurício de Nassau, que depois se tornou a cidade do Recife. E aí eu trato do Recife, de Olinda, dos conflitos políticos, religiosos, e aí eu criei também um triângulo de personagens. E a gente tem um filho da terra,
que é o personagem principal, que presencia a chegada dos holandeses, ele fica amigo de um holandês mais velho, que traz, digamos, os valores humanistas da Holanda daquela época, e ele se apaixona por uma garota holandesa, Anneken. Então, a gente tem esse triângulo afetivo, vamos dizer assim, e é um livro também de passagem, é um livro de encontros, é um livro é um livro muito telúrico, eu acho, sabe? Muito de mostrar como a história do Brasil é dolorosa, né? Como que foi difícil tudo. Como que é difícil a gente até se situar hoje como povo, não é por um acaso. Então, nós temos muitas esquinas e muitas arestas que a gente precisa conhecer para que a gente possa entender o presente. É fundamental a gente voltar à história e saber o que passou para que nós sejamos mais solidários, mais democráticos, mais justos. Eu acho que o Maurícia me traz um pouco também, sabe? Claro, é uma obra de ficção. Eu não faço nada pensando em mensagens didáticas e tudo, mas acho que o Maurícia me traz um pouco, sabe? Essa sensação de me transportar a uma outra época e perceber que as coisas eram duras, né? Que o nosso povo ele se conformou no decorrer de muitos séculos. E eu insisto nessa questão das lacunas que nós ainda temos por preencher hoje, sabe? Muitas, né? São inúmeras. E realmente tem coisas muito tristes na história do Brasil, infelizmente, né, Adriano? Muito. É impressionante. Adriano, você é um autor, você já publicou mais de 120 livros. Você escreve tanto para o público adulto como juvenil e infantil. Qual é a diferença entre escrever para o público infantil, juvenil e mais adulto, mais maduro? Olha, uma boa pergunta. Claro, existe uma diferença conteudística, vamos dizer assim, não é? E existe uma diferença formal. Eu gosto muito de pensar a literatura como forma. Tem uma forma para se falar com a criança, e tem uma forma para se falar com a criança de cada idade. Eu vejo que agora, há alguns meses, eu fiz 3 livros para bebês. E eu fiquei pensando como é fazer um livro para um leitor de 6 meses de idade, não é? Porque, claro, não é leitor no sentido do letramento, né, da literacia, mas é um leitor no sentido de que nós somos sempre sujeitos que já nascemos em um mundo formado e conformado e nós ouvimos a linguagem, nós temos contato com as letras, com o mundo da cultura desde que viemos ao mundo. Então, eu acho apaixonante pensar que eu tenho um leitor de 6 meses. É completamente diferente. Eu não sei se eu conseguiria te dizer assim, para tal idade eu faço assim, assado. Eu acho que não é por aí. No meu caso, é um roteiro, né? Então, no meu caso, é um processo. Como é que eu poderia te dizer? Me vem uma ideia, me vem uns lampejos, e eu começo a rascunhar, eu começo a escrever, e de repente eu percebo que aquela ideia é para um leitor imaginário que eu tenho, porque eu acho que todo autor tem seus leitores imaginários, e aí muitas vezes esse leitor imaginário ele tem 4 anos, tem 5 anos, e é como se eu ouvisse, não é, as suas vozes, a visão de mundo. Gosto muito de conversar com as crianças, inclusive, porque eu acho que isso me ajuda muito, sobretudo as crianças de escola pública, não é? Porque elas são, para mim, um bom termômetro do que, de fato, é a nossa cultura hoje. Quais são as nossas carências, quais são os nossos desafios. As crianças me ensinam muito. Então, eu acho que isso é o meu ponto de partida. As ideias vêm e eu penso, mas para quem será que eu vou falar? Eu tenho que ter um leitor imaginário, não é? Me lembro do Humberto Eco, no 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, porque eu acho que não é difícil se fugir disso, né? Eu vou fazer alguma coisa muito, muito sem referências de perfis de leitores. Então, eu te diria dessa forma, sabe? São experiências diferentes, são experiências estéticas, inclusive, para mim, como autor, muito diferentes. Por exemplo, um romance como Maurícia ou como Grumete Tupinambá,
eu preciso do silêncio do computador, eu preciso do computador. Agora, textos muito pequenos, para crianças muito pequenas, eu preciso de escrever à mão numa folha em branco, eu faço, às vezes, as rafes dos desenhos, eu preciso enxergar e eu preciso fazer com que o ilustrador também enxergue aquilo que eu enxerguei, porque você, às vezes, tem uma frase, ou você tem, às vezes, uma onomatopeia. E como é que você vai passar isso para o editor? Então, às vezes, um livro para uma criança de 3 anos me dá muito mais trabalho do que outros, porque eu preciso mostrar também imageticamente como é que as coisas acontecem. Eu sou um escritor que preciso muito do silêncio, da concentração, e eu preciso muito disso aqui. Depois que eu descobri um fone de cancelamento de ruído, a minha vida se transformou assim 100%. Como eu queria ter descoberto isso antes, porque aí eu consigo me isolar do mundo, não é? E consigo produzir. E é assim que eu vou trabalhando, sabe, Oscar? Cada experiência de um jeito. Muito bom, Adriano. E muitas vezes as crianças, sempre digo isso, as crianças pequenas, elas são críticas. Uhum. Então, eu sempre falo, nunca podemos subestimar os leitores. Jamais. Em especial as crianças. Jamais subestime as crianças, e a criança é sincera. Se a criança não gostou, você pergunta, a criança vai falar na lata. Não gostei por isso, isso e aquilo. E aí, Adriano, eu queria saber como que você lida com o seu leitor. Você costuma ter muitos encontros com leitores, as pessoas te procuram, te mandam e-mails. Como que funciona o seu contato com os seus leitores, desde os pequenininhos até os leitores, os jovens, os adolescentes, os leitores adultos também? Como se dá essa relação? Então, Oscar, eu posso lhe dizer que, à medida que o tempo vai passando, eu vou publicando mais livros, eu vou tendo cada vez mais contato. E é muito curioso, porque quando eu acordo todos os dias, a primeira coisa que eu faço é olhar os e-mails, porque quase sempre tem e-mail de leitor. Ou é o pai que escreve pela criança muito pequenininha, que tem 4, 5 anos, ou é a criança que escreve sob supervisão do pai, ou tem a professora, ou é o adolescente que escreve por si mesmo, ou é alguém que quer comentar. Às vezes são coisas muito engraçadas. Por exemplo, eu tenho um livro que eu escrevi e que é uma série que eu tenho chamada Contos para Não Dormir, e tem lá um personagem principal, uma hora, ele fala que quando ele fica muito nervoso, ele se transforma num tamanduá gigante, e ele pede para o leitor, não é? Então, o personagem pede para o leitor, olha, se você encontrar uma imagem de um tamanduá, você me manda, por favor, um desenho. E você não imagina, tem época que eu recebo muitas imagens de tamanduás o tempo todo, eu fico muito feliz. E assim também eu posso te dizer que as professoras me procuram, os pais, e existe uma relação muito interessante que às vezes eu acabo formando com determinadas escolas e professores, sobretudo do ensino público, porque tem até professor que fala, você virou patrono da nossa escola, porque eu começo a fazer lives, quando é possível, né? Quando não havia pandemia, às vezes eu fazia uma visita. Eu acho isso tão importante, porque as crianças e os jovens precisam ver que escritor é uma profissão como qualquer outra, e que você pode ter uma linguagem jovial, dinâmica, que você não está no fundo da caverna, escondido, sabe? Como se fosse assim uma figura muito parada, sabe, no tempo, numa imagem que já não mais existe. Os escritores são pessoas muito próximas. E quando eu era criança, eu gostaria de ter tido escritores para eu manter contato. Naquela época, a gente mandava cartas, olha como já sou antigo. Algumas me eram respondidas. Algumas me eram respondidas, a maioria não foi respondida. E eu ficava triste, porque eu pensava, que pena, ele nunca me respondeu, será que a minha carta não foi assim tão importante? Então eu tento, Oscar, na medida do possível, eu responder a todos aqueles que me procuram e dar algum tipo de atenção, porque mesmo que eu não possa, às vezes, fazer uma visita, uma live, eu peço, olha, me manda depois foto dos trabalhos, eu quero ver o projeto, não é? Se fizer algum conto, me manda para eu ler. E eu acho que isso faz muita diferença na vida da criança, marca para sempre. Então, Adriano, eu como bibliotecário escolar, eu trabalho em escola já há mais de 12 anos. Eu confirmo plenamente o que você disse, porque eu sempre levei muitos autores
na pré-pandemia para a escola. E a cada autor que nos visitava, os estudantes eles ficavam, eles sentiam, conhecer o autor, sabe? Você tira o autor desse pedestal, eles veem que o autor é um ser humano, é excepcional, é muito legal mesmo. Então, você ajuda a criar leitores, você ajuda a fomentar mesmo o amor, o gosto pela leitura. E, Adriana, fiquei curioso, que autor, teve algum autor que você mandou carta e te respondeu? Você sabe que essa história dos autores é uma coisa muito engraçada, porque quando eu tinha 12 anos, eu conto sempre essa história. Foi quando eu decidi ser escritor. Eu quis ser escritor aos 12, eu falava assim, para todo mundo, eu quero escrever livro para criança. E aí as professoras de português do meu colégio falavam, mas você é uma criança. Eu falei, não tem problema, eu quero escrever para a minha faixa etária. Então, nessa época, eu atormentava as professoras porque eu escrevi meus primeiros contos de terror. Era um livro chamado Contos de Terror. Eu tenho até hoje, tudo guardado. E aí eu falava, mas eu quero mandar para os escritores, para os editores. Então, eu acabava conhecendo pessoas da minha cidade que tinham ligação com a literatura e elas me davam alguns endereços. Eu confesso que os autores nunca me responderam. Eu recebi algumas respostas muito bonitas de editores, até de editores de editoras que não existem mais aí em Belo Horizonte, mas que foram muito importantes nos anos 80 e 90. E eles sempre eram muito atenciosos. Eles falavam, olha, você tem potencial, né? Falta caminhada, não é? E essa caminhada é aquilo que eu fui correr atrás, né? Fui me formar na linguagem, pela linguagem, fazer letras, jornalismo, mestrado, doutorado em comunicação e semiótica, pós-doutorado. Eu sempre fui um estudioso apaixonado pela linguagem. E eu queria aproveitar e te dizer que, apesar de eles não terem me respondido, foi uma janelinha aberta. Vamos lá, né? Pior se ninguém nunca tivesse me respondido. Um ou outro respondia. E aí, como você falou do bibliotecário, eu queria muito também pontuar, é uma coisa que eu sempre digo, que eu acho que o bibliotecário é um dos profissionais mais importantes nesse processo de desenvolvimento do leitor. Porque eu tive bibliotecários muito bons, sabe? E que tinham projetos assim, sensacionais. E esses caras marcaram minha vida. Né? Veja assim, eram projetos, às vezes, simples, mas estavam lá os livros e eu os ajudava. Tanto é que tinha uma época que achava que eu ia ser bibliotecário. Eu me emociono quando eu lembro disso. Porque eu gostava demais dos livros, eu gostava da catalogação. Então, assim, os bons bibliotecários marcaram minha vida. Uma ou outra, não. Não era a velha bibliotecária casmurra de óculos, mal-humorada atrás dos livros, mas aquelas, né, que realmente fizeram diferença na minha vida, aquelas e aqueles, realmente me marcaram. Então, eu tenho um respeito pelos bibliotecários, e eu lamento muito que as escolas do Brasil, muitas não têm biblioteca, que as cidades do Brasil, muitas não têm biblioteca. Isso é vergonhoso para o nosso país, que tem uma cultura tão linda, tão rica. Nós precisamos de mais livros, mais bibliotecas, e colocar esses bibliotecários em contato com as crianças. Eu falo muito em escolas públicas, e aí eu falo, eu posso doar livros para a biblioteca? E eles dizem, nós não temos biblioteca. Teve uma escola que fez uma coisa muito bonita. Eles não têm biblioteca, é uma escola de periferia muito pobre, de uma cidade vizinha aqui em São Paulo. Eles fizeram um saquinho, uma sacolinha de pano, e deixavam os livros lá na hora do intervalo do recreio, as crianças pegavam para ler. A gente tem realidades muito duras, e nós precisamos de políticas públicas realmente eficientes para sanar essas lacunas. A gente precisa dos bibliotecários, muito. Olha, Adriano, assinamos embaixo, precisamos de bibliotecários em todas as bibliotecas, biblioteca pública, mas em especial na biblioteca escolar. Porque a biblioteca escolar, a biblioteca tem que ser o coração da escola. Eu sempre falo que a biblioteca tem que ser o local mais agradável da escola. Então, as minhas bibliotecas sempre estão com as portas abertas, todos são muito bem-vindos. A biblioteca tem que ser viva, não pode ter aquela imagem da biblioteca casmurra mesmo que silêncio. Não, a biblioteca tem que ser viva, tem que estar sempre cheia, tem que ser um lugar agradável, acolhedor. Então, esperamos isso. O que eu espero para o nosso país num futuro melhor seria isso, um país leitor, um país com livros,
com bibliotecas em todos os cantos e com bibliotecários nas bibliotecas. Eu acho que isso não pode faltar. Adriano, estou com mais um livro aqui. Esse livro eu achei muito bacana, gostei demais. Alice de A a Z. Olha, mais um belíssimo trabalho. Tem a ver com o nosso papo agora da biblioteca, inclusive. Exatamente, por isso que eu usei esse gancho. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro que é muito bacana. O livro, olha, esse é um livro que eu recomendo, vale muito a pena. Alice de A a Z, Alice é uma menina, já é uma adolescente, ela tem 14 anos, ela mora numa comunidade, numa periferia, é negra, é violentada pelo pai, não é? De uma violência física brutal, e ela tem um sonho que é ter livros. Então, ela não pode entrar na biblioteca da escola porque não tem, está sempre fechada. E ela não pode entrar na livraria da cidade porque ela é negra e acham que ela vai roubar livro. Então, ela fica muito agoniada e a família quer que ela vá trabalhar fora e pare de estudar. Então, a história se passa nos anos 80 e era muito comum que as meninas trabalhassem em casa de família como empregadas. Às vezes até paravam de estudar. E a Alice não quer parar de estudar, ela vai estudar à noite, mas ela vai trabalhar em casa de família. E numa dessas casas de família, ela encontra uma enciclopédia de capa vermelha, muito comum nos anos 80, sobretudo nas casas das pessoas que tinham mais condições financeiras. Quando ela vê aquela enciclopédia, ela fica apaixonada, porque ela fala, todas as palavras e coisas do mundo estão aqui dentro. E por um acaso ela pega um tomo, e por um acaso tem a letra J, e por um acaso ela descobre um nome que é Joséphine Baker, né? Que alguns falam Joséphine Baker, mas como ela teve uma expressão francesa importante, a gente às vezes fala Joséphine Baker, uma mulher negra, dançarina maravilhosa, à frente da sua época, que marcou o século XX, que agora, finalmente, vai ter um reconhecimento muito merecido, ela vai ocupar, não é? Os seus restos mortais vão ocupar um dos lugares do Panteão de Paris, onde estão Voltaire, Marie Curie. Então, ela está sendo reconhecida, né? Agora, isso é muito necessário. Então, veja que a Joséphine Baker, eu sempre a admirei, ela entra nessa história porque essa menina quer saber quem é Joséphine Baker, mas a menina não sabe que a Joséphine Baker já havia morrido. Então, ela se projeta na Joséphine Baker, ela sai em busca dessa mulher, e nessa busca ela começa a se descobrir como mulher, como uma mulher que é dona dos seus desejos, que ela pode fazer qualquer coisa para escapulir de toda aquela violência. Bom, não vou adiantar muito o final, mas assim, não é um livro maravilhosinho, de final feliz, é um livro, talvez, que nos deu um chacoalho e que o objetivo foi mesmo mostrar que a gente ainda tem muita coisa por fazer. Coincidentemente, a Joséphine Baker agora está em evidência, não é? E todas as questões que eu já trabalhei nesse livro, que me parece que foi publicado em 2012, foi publicado em 2012, as questões que aqui eu trabalhava, hoje elas estão super na ordem do dia. Eu fico muito feliz. Mais atuais que nunca. Sabe o que eu fico feliz? Porque a gente sempre diz em psicanálise que os artistas, os criadores, eles intuem as grandes questões da humanidade. E eu acho que o artista tem essa sensibilidade. Aí depois vem os pensadores, vem os intérpretes, mas o artista ele faz meio sem saber por quê. E eu acho que a gente também está vivendo isso, porque muitas vezes a gente recupera obras de outros autores que você fala, nossa, mas como essa pessoa, né, da década de 40, 30, do século 17, 18, como que essa pessoa hoje é tão atual? As questões que nos saculejam, que nos chacoalham o tempo todo, não é, nesses tempos tão duros, tão difíceis. Então, Alice de A a Z é um livro pelo qual tenho muito carinho. Eu já pensei em fazer a continuação, porque eu quero fazer Alice 30 anos depois, porque como se passa nos anos 80, eu quero imaginá-la, o que aconteceu com essa moça. Eu já tenho mais ou menos a ideia do que vai ter acontecido com ela. Então, ela é uma vida que foi resgatada pelo amor aos livros, foi resgatada pelos livros e pelo próprio desejo, né? Por um desejo de não se permitir também ser tão oprimida, de falar, então, olha, eu vou seguir meu caminho. É um pouco por aí. Alice de A a Z, como uma enciclopédia. Esse aqui, ó, Alice de A a Z, é muito bom. E é engraçado que ele já tem 10 anos.
realmente ele foi a obra escrita à frente do tempo, né? Porque realmente as questões são muito atuais e muito bom saber que você pensa numa continuação. Fiquei curioso, muito bom. Então, grande obra, grande livro, um livro muito bacana mesmo. Adriano, agora eu quero falar um pouquinho de literatura infantil. Nós falamos de como é diferente escrever para as crianças, e eu quero mostrar um livro aqui que é muito bacana. Li há poucos dias para minha filha, li de noite para ela gostou muito. É o Joaninhas Viúvas. Muita água e pouca chuva. Um livro muito legal, um livro que fala do desperdício de água, né? Não vou dar muito spoiler, eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra, Adriano. Uma obra muito bacana, muito bem feita, escrita em caixa alta, com os textos já pensados na criança que está começando a ler, né? Queria que você falasse um pouquinho desse livro. Livro bem ilustrado, muito bacana. Eu acho, Oscar, que ao lado dos monstros eu tenho os bichos, porque eu gosto muito dos dois. E eu percebo que eu sempre tenho ou livros com muitos monstros ou livros com muitos bichos. E eu adoro os bichos pequenos, engraçadinhos. Eu estava pensando esses dias que eu tenho os meus ciclos, talvez os meus bichos prediletos. Então, eu já percebi que eu gosto muito de sapo, eu tenho alguns livros com sapo, gosto de jabuti e gosto dos insetos. Adoro os insetos. E o Joaninhas Viúvas talvez, eu acho que não é o primeiro, digamos, desse meu movimento a favor dos invertebrados, né, dos meus personagens invertebrados, mas é um dos primeiros que surgiram. E assim, como ele disse, eu nunca faço um livro pensando em nenhuma mensagem, nada muito didatizante, mas, de fato, ele tem uma brincadeira que está ligada à questão da água, né? Do uso da água nas nossas casas. Então, também foi um pouco nessa linha que um pouco nessa linha que o pessoal entende o livro. Então, é um livro assim pelo qual a gente também tem bastante carinho. Ele vai ter uma revitalizada agora, porque eu acho que também tem essas questões. O mundo editorial, como qualquer outro, ele tem os seus momentos, suas etapas, suas conquistas. Então, a gente também, às vezes, precisa de se antenar a isso, né? De caminhar junto com as novidades, as inovações, vamos dizer assim. Então, é um livro pelo qual eu tenho bastante carinho. Ele está um pouco nessa faixa aí de crianças de 6, 7 anos, né? Por isso que, inclusive, tem a caixa alta. E você falou sobre animais, Adriano. Você tem algum animal de estimação? Eu atualmente não tenho. Eu acho uma pena a gente ter, às vezes, um bichinho num apartamento que não é lá tão grande. Eu sei que dá para ter um cachorrinho, dá para ter gato, mas, por enquanto, não. Você sabe que eu tinha até pouco tempo gerbis, que muita gente não conhece. O gerbil, o gerbil é um roedor muito simpático, tipo um hamster, também chamado de esquilo da Mongólia. Eles são muito afetuosos, muito inteligentes, mas vivem só 2 anos, a gente se apega a eles, coitadinhos. E quando a gente eles estão assim no momento mais pleno da energia e da interação conosco e vice-versa, um belo dia eles amanhecem lá, mortos. Né? É típico dos animais que vivem tão pouco. Né? Se bem que eu imagino que uma tartaruga da Galápagos vai dizer o mesmo da gente. Né? Esses humanos vivem tão pouco. Exatamente, mas realmente o bichinho, quando a gente perde o bichinho, é muito triste. Eu gosto muito de jabuti também. Eu tive 2 jabutis. Eu tive o Dostoiévski e o Bukowski. Infelizmente, que maravilha. Ambos faleceram. Hoje em dia tem um gato preto que se chama Tolstói. Tolstói é demais, tem que deixar ele longe, senão ele para lá, para cá, correndo de cá para lá. Todos têm nomes maravilhosos, né? Não é à toa. Todos são escritores sensacionais. E o meu próximo bichinho já tem o nome, é o Saramago. Próximo que vier já está. Sensacional. Eu já tenho o nome, só falta o bichinho. E aí a gente está falando de jabuti, Adriano. Esse livro aqui, que é muito bacana também, já contei nas escolas que eu trabalho, histórias que um jabuti me contou. Estávamos falando de jabuti. Queria que você contasse um pouco das histórias do jabuti. Como que são várias histórias, né? Muitas histórias engraçadas, muitas histórias bacanas. Queria saber de onde você teve a inspiração para... Você foi buscar em algum lugar as histórias do jabuti?
de onde que você pegou, você teve a inspiração para escrever esse livro aqui, Histórias que o Jabuti me contou? Na verdade, Oscar, quando eu era criança e morava no sul de Minas, na época de jabuticaba, a gente ia para a casa da minha avó, ela tinha uma horta muito grande, tinha jabuticabeiras. Então, eu tenho uma relação afetiva com a jabuticaba, que é a flor que eu mais a fruta que eu mais gosto, e eu tenho uma relação afetiva com o jabuti porque vizinha à casa da minha avó tinha uma prima do meu pai chamada Joana, já era uma mulher adulta, e ela tinha 2 jabutis que moravam debaixo de uma... Eles viviam livremente, né, no quintal, mas eles moravam debaixo assim, de uma casinha, e eu achava engraçado porque ela pintava as unhas deles de vermelho, né? Bom, hoje não se deve fazer isso, mas eram outros tempos, e aquilo era muito gracioso, os jabutis com as unhas de vermelho. Eu me lembrei da minha infância, das minhas lembranças afetivas, e tanto é que eu falo desses 2 jabutis aqui, eu falo da Joana, e eu resolvi inventar uma história em que o menino conversa com um jabuti debaixo de uma jabuticabeira, e o jabuti vai contando histórias do mundo todo, porque eu adoro o mundo todo, eu adoro viajar, eu aprendi muitas coisas estudando fora, sempre com bolsa, então, assim, a gente tinha uma oportunidade de ir visitar algum outro país, e eu ia coletando essas histórias, ou ia ouvindo essas histórias, então, a gente tem histórias da Espanha, da França, do Marrocos, tem histórias também do Sudeste Asiático, e são histórias ligadas a bichos, algumas são fábulas, outras são lendas, outras são facécias, são meio piadas, tem essa questão do humor. Então, foi daí que surgiu Histórias que o Jabuti me contou, e esse livro ele é bem conhecido no Brasil, porque ele é um dos meus livros selecionados por PNLD. Então, ele está presente aí nas escolas públicas, nas bibliotecas públicas, e eu sempre recebo muitas mensagens sobre esse livro, sobre o Jabuti, sobre as histórias. Foi assim, sabe, Oscar, eu acho que eu tenho... dentre esses meus 120 livros até agora, eu tenho, assim, se eu pudesse classificar, eu acho que eu tenho um cantinho que eu diria são os livros que têm a ver com a minha infância. Então, não só Histórias que o Jabuti me contou, mas O Menino que Amava o Passo Preto, são sempre livros do Adriano e Bichos, ou de garotos que têm a ver comigo na infância e os seus bichos. E, geralmente, são histórias afetuosas, sabe? São histórias, assim, muito delicadas, não é? Com prosa poética. Eu acho que eu tenho esse cantinho, digamos assim, na minha biblioteca pessoal dos livros que eu vou fazendo. Muito bom. Adriano, a gente tem muitos pais que estão assistindo, pais, professores, os pais vendo com as crianças, e aí eu queria perguntar para você qual é a importância dos pais lerem para os filhos, dos pais estarem lendo com os filhos. Por exemplo, eu tenho uma filha que está com 6 anos hoje em dia, Dominique. Eu leio para ela desde que ela estava na barriga da mamãe, e eu já lia As Mil e Uma Noites, ia lendo todo dia, todo santo dia. Eu leio antes de dormir, é um momento que a gente tem junto, de eu ler livros para ela, ler histórias para ela. Eu noto que faz uma diferença muito grande. O que você acha? Qual a importância do pai? Não só do pai, às vezes do pai, da mãe, dos avós, dos tios, do adulto ler para a criança. Qual é a importância que isso tem, na sua opinião? Então, você veja que eu sempre penso que nos nossos primeiros anos de vida, mas aí quando eu falo os nossos primeiros anos, eu vou até os 17, 18, tá? Nós temos um triângulo, nós temos o triângulo da família, esse triângulo tem num vértice a família, no outro a escola, no outro o sujeito, que seria, digamos, a criança ou adolescente. Não adianta nada a escola fazer projetos maravilhosos, ter professores interessados, se a criança chega em casa e o pai, ele chega do trabalho e ele vai jogar videogame, ou ele vai assistir futebol. Enfim, a gente pode fazer tantas coisas. Pode jogar videogame, pode jogar futebol, assistir futebol. E a mesma coisa as mães, os avós, não é? Para todas as composições familiares que a gente tem no Brasil, para essa criança e para esse adolescente, o exemplo é muito importante. Agora, a gente tem que ir um pouco além do exemplo, porque senão também fica muito forçado. Eu vou mostrar ao meu filho que eu leio para que ele seja um grande leitor. Também não é assim. A gente tem que ter um pouco de sinceridade conosco mesmo. Então, a gente tem que desenvolver o hábito pela leitura. O hábito pela leitura não é uma coisa que nasce grudado em nós.
da mesma forma como a gente não nasceu sabendo apreciar um museu, uma obra de arte plástica ou um filme. Então, a gente tem que ir um pouco além do lugar comum. E, para isso, a gente tem que tentar. A gente tem que buscar alguma coisa que não seja só... Não é? Tem o livro de autoajuda? Tem. Você gosta? Ok, mas pensa também no outro tipo de livro. Não precisa abandonar o que você gosta, mas inclua. Porque eu acho que isso vai ser importante, porque aí deixa só de ser um exemplo e passa a ser um hábito que faça parte da vida familiar. Isso é muito importante. E tem uma coisa que me preocupa muito, que é assim, às vezes eu percebo que mesmo em famílias em que os pais não leem muito, nós temos crianças boas leitoras. E isso se deve também a outras conjunturas. Às vezes o pai não lê tanto, a mãe não lê tanto, mas eles reconhecem na criança esse valor e investem nesse desejo. Só que às vezes acontece que você chega na adolescência, isso tudo se desmancha. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Aquele professor do 4º ano, do 5º ano, que fazia projetos maravilhosos com os alunos, depois ele fala: nossa, Adriano, quando eles entraram no 9º ano, quando eles entraram no ensino médio, muitos deles parecem outras personalidades, porque não conseguem, não levaram adiante. Então, é muito, muito delicada essa questão da leitura. Ela depende de vários fatores. A família, os responsáveis, ou com quem a criança convive, é um pedestal. A escola é outro pedestal. E tem aquele pedestal que a gente não controla, que são as circunstâncias da vida e do próprio desejo do sujeito. Então, a gente tem que apostar, sabe, Oscar? A gente tem que acreditar que é possível a gente ter um Brasil melhor com mais leitores. Que a gente tem que acreditar que tem alguma coisa na leitura que ultrapassa só a função escolar. A gente lê porque é muito bom, porque é prazeroso e não interessa. Depois você vai ver o estilo de época, o gênero. Isso é consequência. Isso é uma função escolar, inclusive. Mas a gente tem que ter livros em casa, estar expostos aos livros. Você tem que levar a criança para uma livraria, uma biblioteca. Não tem dinheiro para comprar livro, mas leve a uma biblioteca, descubra uma biblioteca, pegue um livro emprestado. Eu digo muito aos pais, eu digo assim, eles me mandam e-mails e falam: meu filho adorou o seu livro, por exemplo, A Vaca Fotógrafa, ou então Joaninhas Viúvas. Eu falo: pai, aproveite esse embalo, né, esse fôlego, e busque na biblioteca da sua escola ou da sua cidade outros livros que seu filho possa gostar. Eu sempre aponto a biblioteca para o pai e para a mãe, não é? Porque senão a gente vai cair naquele velho discurso, e que eu concordo, claro, que é difícil comprar livro, porque livro é caro e nem todo mundo tem dinheiro para comprar. Isso é verdade. A gente vive num país com grandíssimas desigualdades sociais. Mas eu acho que sempre tem uma possibilidade, um empréstimo, as bibliotecas comunitárias. Então, eu queria que os pais que estivessem me ouvindo agora pensassem nisso. Não adianta só querer que o filho seja um grande leitor. A gente também tem que se permitir ir ao encontro dos livros. Sim, e é importante, né, Adriano, que o exemplo que vai virar hábito depois vire gosto, porque quando vira gosto, quando deixa de ser só hábito, vira o gosto pela leitura, o amor pela leitura, aí é uma coisa que a tendência é que vá muito mais longe. Isso eu vejo bastante também, quando as crianças costumam ler muito, gostam muito, chega numa certa idade que eles vão chegando na adolescência, eles têm, o mundo é muito grande, se abrem muitas opções, e aí muitos param de ler mesmo, começam a fazer outras coisas. Ou então, eles querem ler o que eles querem, é o ler por prazer, é o prazer em ler, e às vezes, infelizmente, a escola também indica livros que não são tão, não vou dizer adequados, mas não chamam tanta atenção dos estudantes. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo: eu nunca indico Machado de Assis, por exemplo, para um adolescente. Por que Machado de Assis é ruim? Não, muito antes pelo contrário. Machado de Assis é genial. Mas para ler Machado de Assis você tem que ter bagagem. Então, eu não indico. Poucos estudantes que eu conheço nesse tempo todo, nessa trajetória toda, conseguem captar, mas a maioria fica pelo caminho, infelizmente, e muitas escolas ainda continuam sempre adotando os mesmos livros. Então, eu acho que a escola podia ajudar também, os pais ajudarem,
Adriano, eu queria fazer outra pergunta para você. O que você indica para quem está vendo a gente aqui, para a criança, para o jovem, que quer ser escritor, que tem aquela vontade de escrever, de ser publicado, a vontade que você teve quando você tinha 12 anos? O que você indica para esse jovem, para essa criança, ou até para esse adulto que quer ser escritor? Qual a dica de ouro do Adriano Messias? Na dica de ouro, sempre que eu vou repetir, são os dois verbos, ler e escrever. Então, ler muito e escrever muito, porque senão não tem como. Acho muito difícil, não é? Um grande gênio assim, como o Rimbaud, enfim, brotar. Eu acho que existem outras circunstâncias que são necessárias. A gente tem que ter um caminho, a gente tem que ter uma formação. Não precisa ser necessariamente uma formação acadêmica formal, não é? Você não precisa ter feito vários cursos superiores, mestrado, doutorado, enfim, para ser escritor. Mas você tem que ter um encontro com a arte da escrita, com a literatura. E eu falo sempre, sobretudo os adolescentes, as crianças também, mas aqueles que querem ser escritor, eu falo, olha, primeira coisa, comece a escrever mesmo, mostre para as pessoas, não tenha vergonha, porque eu não aguento essa história de que eu tenho vergonha de mostrar. Então não pode ser escritor, vai ser outra coisa. Mostre, tem que ouvir a opinião do outro, né? Não está bom, não está bom. E a gente vai se formando, Oscar. Veja que todos os dias eu penso isso. O que eu escrevi há 10 anos e como eu escrevo hoje, tem uma caminhada, tem uma ressonância, tem acréscimos. Então, assim, se eu pego um original meu de há 10 anos, que ainda não foi publicado, eu sempre modifico ele, porque eu falo, nossa, vai ficar muito melhor assim. Então, é uma construção. Nós somos uma construção, nós, seres humanos. E nós precisamos entender isso. A gente não nasce pronto. Demora muito para a gente conseguir, às vezes, aquilo que nós queremos. É a persistência do desejo. É isso. Muito bom, Adriano. Eu queria perguntar para você, eu vejo que você gosta de culinária, você gosta muito de culinária, eu vejo você postando nas redes sociais livros com receitas, com culinária. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu, vamos dizer, desse seu dom de cozinhar. Você gosta de cozinhar? Você já fez um livro falando sobre o assunto, sobre culinária, sobre cozinha. Me conta, ou é só um hábito mesmo? Ou se você não escreveu, você pretende escrever sobre o tema? Olha, veja bem, eu já escrevi um livro, mas ele está fora de circulação, sobre culinária, e eu estou em processo de escrever um livro pensando a culinária na escola. Então, vou explicar um pouco como é que é essa história da culinária na minha vida. Eu gosto muito de cozinhar e eu tenho intolerâncias alimentares. Eu tenho síndrome do intestino irritado, intolerância à lactose. Quem tem isso sabe como que é trabalhoso. A gente tem que ficar pensando, né, o que comeu hoje, foi o amendoim, né, alguma coisa assim. A gente passa muito mal e tem uma relação muito grande com o emocional. E aí, pelos lugares por onde eu fui andando, Oscar, eu fui pensando nos sabores, porque eu acho que a culinária, eu vejo, tá? A culinária e a literatura muito próximas. Eu acho que todo grande cozinheiro é um grande feiticeiro. Eu acho que todo escritor, nesse sentido, também é um grande feiticeiro. A gente sabe mexer com os ingredientes, ou vai aprendendo a mexer, e isso vale para a literatura e vale também para a culinária. Então, eu gostaria muito de começar um projeto em que a gente levasse a culinária para a escola, conscientizando as crianças da importância do que a gente come, mas, sobretudo, mostrando a cozinha como um ato de posicionamento político. Não é que as pessoas tenham que ser veganas ou vegetarianas, não é nesse sentido, mas assim, a gente pensar o que eu estou comendo. Esse produto que é super industrializado, o que eu estou colocando no meu corpo comendo isso, e qual que é o processo de se fazer esse enlatado, por exemplo, ou esse congelado. O que tem aí nesse rótulo? Um monte de nome que eu não sei o que é, e eu penso, se eu não sei o que é, eu não tenho que comer. Eu sempre penso assim, Oscar, se eu não tenho nos meus potes de condimentos, de especiarias, se eu não tenho isso lá, esse nome químico, é porque não é uma coisa legal. Então, eu trabalho muito nessa perspectiva de tentar comer aquilo que eu acho que é bacana. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo precisa de frear os seus hábitos errados. Nós estamos na era do antropoceno, que, na minha perspectiva de como pesquisador, é um tema que me interessa muitíssimo. Nós, seres humanos, conseguimos criar uma espécie de nova era humano-geológica, veja bem,
de tantas modificações que fizemos no planeta e modificações muito negativas. Então, está na hora de nós pensarmos o tipo de agricultura que nós temos, o tipo de pecuária que nós temos, o que está acontecendo com a floresta amazônica, com o cerrado, esses incêndios, essas agressões de todas as ordens no nosso planeta, ao nosso planeta, as diversas espécies e a nossa. A nossa espécie, na minha opinião, está ameaçada de extinção por si mesma. E muitos cientistas concordam comigo. Se continuarmos desse jeito, em um tempo médio, nós talvez estejamos também na lista das espécies que vão se extinguir. Não vai ter alimentação para todos. O clima está cada vez mais insano. Essas ondas de calor, a degradação dos ambientes. São tantos desequilíbrios que agora não dá mais para a gente esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos. A mim, como escritor infanto-juvenil, me resta uma esperança de contar com essas gerações que estão vindo. Que eu acho e espero de coração que elas sejam menos intolerantes, menos preconceituosas, que elas sejam mais inclusivas, que elas possam pensar a nossa relação com o planeta como uma relação orgânica. Eu sou apenas mais uma das trilhões de espécies, né, que aqui existem. Nós fomos surpreendidos por um vírus que é um morto-vivo. O vírus é um zumbi, é uma maquininha. Nós fomos surpreendidos e provavelmente esse vírus não chegou assim tão gratuitamente até nós, ainda não está explicado, mas nós invadimos ecossistemas muito equilibrados em busca do quê? De alimentos que não nos deveriam pertencer, porque nós temos os nossos. Então, a pandemia foi um sacolejo no nosso narcisismo, sim, como espécie. E nós precisamos, né, nos conscientizar. É muito difícil lidar com essa palavra, mas nós precisamos nos conscientizar sobre que mundo nós queremos, mas não é para daqui 100 anos, é para o ano que vem, para daqui 2 anos. Então, eu tenho essa preocupação, por exemplo, com a questão da alimentação. Eu acho que as crianças podem ser reeducadas e educadas para uma alimentação mais equilibrada para si mesmas, mas também para o planeta. Eu acho que é por isso que eu faço essas postagens, que eu sempre coloco lá no Instagram. Depois, quem quiser pode me achar, sempre uma foto de um prato, que de fato eu faço questão de falar isso, né? Não é nada que eu compre pronto, e a foto de algum livro, né? E eu faço sempre umas brincadeiras. Então, esse meu encontro com a gastronomia é um pouco essa minha preocupação com um uso da alimentação que seja também um posicionamento político, ético perante o planeta. Infelizmente, o grande problema é o homem, né, Adriano? Infelizmente, é o que a gente vê, e a gente está na pandemia. Eu achei que a coisa fosse melhorar, que as pessoas fossem ter mais consciência, mas a gente não vê isso, infelizmente. Adriano, eu queria saber de você o seguinte: você já publicou 120 livros. Tem algum gênero literário que você ainda não publicou, que você ainda não escreveu, que você gostaria de escrever, que você já está pensando em algo, tem alguma coisa em mente para escrever, algum gênero que você não tenha escrito que você gostaria de escrever? Olha, veja bem, eu tenho meus romances, eu tenho contos, né? Eu acho que, inclusive, você estava falando do Machado de Assis, eu acho que a gente sempre deve chegar pelo conto, pela crônica, às vezes, para conquistar um leitor. Então, é muito mais interessante você dar um conto do Machado de Assis do que você mandar o aluno ler Esaú e Jacó, que é uma obra maravilhosa, mas quem sabe pelo conto a gente chega. Então, eu acho que eu me vejo muito como um contista, eu me vejo como alguém que gosta dessa literatura mais dinâmica, dessa leitura de um fôlego, né? Aquela coisa de você pegar o livro e você varar algumas horas na noite para terminar. Então, eu acho que eu já fiz para criança e para adolescente poesia, romance, crônica, tem também alguma coisa de teatro. Nesse momento, Oscar, eu estou pensando muito também em falar para os professores, né? Para falar para os educadores. Eu acho que tenho essa preocupação de pensar livros para eles, não é? O que fazer com a poesia na sala de aula, o que eu faço com o conto na sala de aula,
não é? Como é que eu uso um prato, uma receita culinária para trabalhar, por exemplo, um poema da Cora Coralina? É possível? Então, eu tenho pensado nisso, sabe? Nessa questão também da formação do professor, os subsídios para o professor trabalhar. Então, digamos que assim, talvez seja, não vou dizer que é um gênero, mas é um campo no qual eu gostaria de entrar, que eu acho que é um campo intermediário, que ele não é aquele acadêmico, né, tão restrito, que é um campo no qual também eu estou, mas não é ficção, talvez seja mesmo livros para falar para os professores. Muito bom, muito legal. Adriano, é incrível, mas já passamos de 1 hora conversando, parece que começamos... Veja bem. E o tempo voou. Foi um prazer imenso estar aqui com você, conversando com você sobre livro, literatura, o prazer de ler, ler por prazer. Foi muito bom. Adriano, quero agradecer muito a sua participação na nossa Bienal Virtual Mineira do Livro. Quero convidar todos que não conhecem, quem quiser ouvir histórias, nós temos um podcast O Prazer de Ler, onde eu conto histórias e tem sempre a participação do autor. Temos a participação do Adriano, tem o Adriano em um conto de terror e tem o Adriano falando quais são os seus autores preferidos. Então, quem tiver interesse, nos siga, @podcast Prazer de Ler. Adriano, muitíssimo obrigado, foi ótimo falar com você e tinha muito mais coisa para falar, mas infelizmente o tempo acabou. Espero que logo nós tenhamos mais encontros para conversar mais sobre esse assunto que tanto nos encanta, que é o mundo literário, o universo literário. Muitíssimo obrigado, Adriano. Pois é, Oscar, eu acho que sempre o bom da conversa é que ela se desdobra as conversas, como um capítulo extra do livro. Então, eu tenho certeza que outras conversas entre nós surgirão. Eu e você, nós temos assim, uma boa sintonia desde quando a gente se conheceu, e é um prazer ter você aqui uma vez mais também me entrevistando. Você sabe que eu respeito muito o seu trabalho, respeito muito os bibliotecários, e eu quero agradecer também a todos os que estão aqui conosco neste momento, neste dia, nessa maravilhosa Bienal Virtual Mineira do Livro, meu estado natal tão querido. E eu quero também dizer que a todos aqueles que também quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho ou falar comigo, adrianomessias.com é o meu site. Eu estou no Instagram, no Facebook, então é muito fácil me achar. E eu acho que, diferente de outros escritores, eu quis me tornar um pouco diferente, um cara assim super acessível, né? Então, dentro do possível, é muito fácil falar comigo. E eu quero agradecer também, Oscar, a todos os organizadores, agradecer a editora RHJ, que tem o selo RHJ, o selo Aluar e também o selo Baobá, não é? Pelas parcerias que nós temos, pelas oportunidades que nós temos, e foi também um prazer enorme estar aqui, falar daquilo que tanto você quanto eu gostamos tanto, que é a literatura, os livros, não é? E falar para essa moçada, para essa meninada, para os pais, para os professores, é uma alegria. Então, muito obrigado aos organizadores, a você, e até uma próxima. Eu deixo meu agradecimento também à editora RHJ, a toda a produção, todos os organizadores da Bienal Virtual Mineira do Livro. Eu não sou mineiro, mas gosto muito de Minas Gerais, sempre ando por Minas Gerais, estou até com uma camisa de uma banda mineira que é do Enist, canequinha do Slayer para dar sorte. E é isso, pessoal. Grande abraço a todos. E eu termino com a frase que eu sempre digo para todos: leiam hoje, leiam muito, leiam sempre. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.